Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2013. Nós estamos juntos há 488 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel em conexão com o Salmo de número 57. Temos dito a você que a leitura de Samuel nos traz a história de Davi e a leitura dos Salmos nos mostra as poesias que Davi compôs enquanto vivia aquela história. Propusemos a você para o dia de hoje, no calendário que foi publicado em nosso boletim, a leitura do capítulo 22 de Samuel. Mas nós não vamos lê-lo completo hoje, porque, na verdade, o que acontece nos Salmos 57 e 142, a experiência que Davi coloca em música nesses dois salmos, é a experiência apenas dos versos iniciais do capítulo 22 de 1 Samuel. Eu quero ler lá com você para que vejamos que após ter escapado da presença de Aquis, o rei de Gate, diz o verso 1 do capítulo 22 de 1 Samuel, Davi se retirou dali, da cidade de Gate, e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Esta parte inicial, e apenas ela, do capítulo 22 de 1 Samuel, é que vai nos dar o contexto do Salmo 57 e também do Salmo 142. Hoje vamos falar do Salmo 57 e vamos então tratar desse contexto que é narrado aqui em 1 Samuel 22, versos 1 até 4. O que temos? Temos Davi fugindo de Saul. E ele foi ter com o sacerdote Aimeleque, onde ele obteve uma espada. Até então ele estava inclusive desarmado. Ele teve pão para comer, ele estava precisando de alimento. E dali, sem opções, ele tenta se esconder no território do inimigo, ou esperando não ser reconhecido, o que parece improvável, já que ele carregava a espada de Golias consigo, ou então esperando que um inimigo de Saul fosse recebido como um amigo dos filisteus. Mas não foi o que aconteceu, e nós já vimos então na leitura do Salmo 56 e na leitura do Salmo 34, como foi que Davi foi liberto do poder dos filisteus. Ele está bem sem lugar para onde ir. Para onde ele vai agora, se nem no território do inimigo agora ele tem sossego? E então ele vai se refugiar na caverna de Adulão. Trata-se de uma região muito rochosa, muito cheio de buracos naturais, onde ele poderia se abrigar, mas não era um lugar muito hospitaleiro para se viver. No entanto, ele e a sua família estavam em perigo. E é interessante que os seus irmãos e toda a casa de seu pai vão até ali, aquele lugar impróprio, para viver com Davi. Porque não só Davi estava em perigo, mas também toda a sua família. Nós vamos ver um pouco mais adiante que quem se mostrava do lado de Davi morria, como aconteceu com os sacerdotes de Nob, que ajudaram Davi aqui no início do capítulo 21, como já vimos. Então a situação era bastante tensa, bastante problemática. E Davi, escondido na caverna, recebe com ele toda a sua família e inclusive se ajuntam a ele pessoas que estavam em aperto, pessoas que estavam descontentes, pessoas que estavam endividadas, pessoas amarguradas de espírito. E ele então começa a liderar esse grupo que cresce e chega a ter, nesta época aqui, 400 homens. Não se tratava de um exército revolucionário. Davi, embora lidere esse povo todo, não vai comandar esses soldados para nenhum ato contrário a Saul. No entanto, ele ainda é o inimigo de Saul e que está, de certa forma, se fortalecendo enquanto escondido, e Saul procura tirar a sua vida. O Salmo 57, então, que enfatizaremos um pouco mais hoje, embora a leitura dele estivesse programada só para amanhã, mostra para nós Davi compondo este salmo quando fugia de Saul na caverna. E o que ele pede é que Deus tenha misericórdia dele, porque Davi se esconde em Deus. A sombra das asas do Senhor é que ele se abriga até que passem as calamidades. Ele não está refugiado entre os inimigos de Saul, os filisteus, não está refugiado na caverna, mas em última instância ele está abrigado, ele está escondido em Deus até que a calamidade passe.
Por isso é que ele vai pedir a ajuda de Deus, que cuida dele e que o vinga dos seus inimigos. E então ele admite que a sua alma está entre leões, no verso 4. Animais conhecidos por sua força e por sua crueldade. Era fato que Saul estava atrás dele com muita avidez, pronto para devorá-lo, como diz aqui a poesia do verso 4. Neste contexto, Davi faz neste salmo um refrão de que Deus deve ser exaltado acima dos céus e que em toda a terra esplenda a sua glória. Como isso? O Senhor não disse que eu vou ser rei? O Senhor não disse que a tua palavra me garante que eu estarei honrado? Pois então proteja-me como o Senhor prometeu, para que o mundo veja que a tua palavra é digna e a tua glória seja promovida. Davi então se agarra nas promessas de Deus, se sente refugiado no Senhor, derrama perante o Senhor o seu coração, dizendo: meu inimigo me persegue como um leão, ávido de me devorar, mas livra-me, ó Deus, para que em toda a terra esplenda a tua glória. Você deve notar que o verso 5 é idêntico ao verso 11, o que nos mostra então que esta é uma ideia central no Salmo, uma espécie de refrão. E que Davi, portanto, está, ao mesmo tempo, declarando-se abrigado por Deus, declarando a sua confiança em Deus e esperando que Deus, ao protegê-lo, manifeste a sua glória entre as nações. Por isso é que ele diz no verso 7 que o seu coração está firme para cantar louvores, que ele vai reunir a lira e a harpa e vai render graças ao Senhor entre os povos, por causa da misericórdia e da fidelidade que Deus vai exibir ao protegê-lo dos seus inimigos. Se há uma lição central aqui no Salmo 57, é a ideia de que Deus é o único lugar seguro para nos abrigarmos e que temos a promessa de que o Senhor vai nos livrar. E então descansemos nessa promessa e quando clamarmos ao Senhor por libertação, peçamos esta libertação para que a glória de Deus seja manifesta entre as nações. Façamos de nossa oração ao mesmo tempo uma súplica, mas também um canto de louvor para aquele que nos livra e que ao nos livrar vai manifestar a sua glória. Esse é o assunto de hoje. O Salmo 57 composto nessas circunstâncias difíceis para Davi. E o Salmo 142, como veremos amanhã, toca no mesmo tema. Eu espero que esta leitura abençoe a sua vida e a gente volta a se encontrar aqui amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a entender que não estamos protegidos em nenhum lugar enquanto não estivermos abrigados debaixo das tuas asas. Ensina-nos a descansar na tua palavra e a confiar que o Senhor há de nos proteger e guardar em todas as circunstâncias. Assim, ao mesmo tempo em que nos voltarmos para ti clamando por socorro, ensina-nos a ter o coração firme para cantar louvores, de tal forma que a tua glória seja manifesta entre os povos. Que essa mensagem tão linda do Salmo 57 se cumpra na nossa vida, como se cumpriu na vida de Davi. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.